do filo dos poríferos? Sim, porque eles têm um aspecto poroso, né? Um corpo perfurado de poros. E quem são esses animais, né? São as esponjas. Vamos subir a folha aqui. São as esponjas. Esponjas. Vamos ver um pouquinho sobre essas criaturas incríveis aqui, né? Exemplos. Bom, as esponjas, tranquilo. Esponjas que têm o habitat, as águas, né? E aí nós temos tanto os mares quanto também rios, ou seja, água doce. Algumas poucas espécies estão nesses ambientes. E quais são os hábitos, né? São animais com hábito filtrador. Eles filtram a água, tá? E eles também são sésseis. O que significa isso, né? Sésseis. São animais que são fixos ao substrato. Eles vivem e moram no fundo dos ambientes marinhos. Eles não se locomovem, eles são fixos. Bom, por isso mesmo, pelo fato de eles serem fixos, sésseis, é que eles filtram a água. Né? Então, se eles não podem ir em busca do alimento, eles têm que fazer com que o alimento vá em busca deles. E para isso, então, nós temos células especiais que vão cumprir diversas funções no corpo do animal. Mas, Rogério, como é que, afinal de contas, é este animal? Subindo a folha. Ok, aqui nós temos um animal, obviamente, de forma bem esquemática, né? Um porífero, então, ele, como eu falei para vocês, ele fica no fundo do mar, ele é séssil, não se locomove. Ele também, nós podemos colocar essa palavra aqui, ó, bentônicos. Eles são de hábitos bentônicos, tá? Diferente de animais que se locomovem, que podem ser nectônicos ou planctônicos, eles são bentônicos, vivem nos fundos dos mares e rios. Certo, pessoal? O que nós identificamos de cara aqui? Nós identificamos essa estrutura aqui que nós chamamos de ósculo, que é por onde a gente mais ou menos diz que é boca, mas não é boca, tá, pessoal? É uma estrutura que por onde sai a água. Nós temos essa câmara interna, que eu vou pintar de azul aqui, que nós chamamos de átrio. Átrio. Beleza? Ok, então como é que funciona o processo de alimentação, os hábitos de vida dele, né? São células que nós temos que forram toda a cavidade interna do corpo do bicho, ó. Essa cavidade interna toda é forrada por um conjunto de células que nós chamamos de coanócitos. E para que serve um coanócito? Serve para justamente fazer essa filtragem da água, né? O coanócito tem um desenho mais ou menos assim, ó. Assim, núcleo da célula. Aqui nós temos um conjunto estrutural que forma uma espécie de concha, né? E ainda a presença de um flagelo. Esse flagelo, queridos, ele bate, né? Ele provoca um movimento na água. Agora imagina que não é um só. É toda a cavidade interna forrada desses coanócitos, batendo seus flagelos, e com isso acontece a formação de um movimento na água, bem próximo ao corpo do animal. E não é um movimento qualquer não, tá, pessoal? É um movimento que realmente acontece. Ó, esse movimento ele vai de fora do corpo para dentro do corpo. E como o sentido da água é único, essa corrente de água carregando partículas orgânicas acaba sendo... as partículas orgânicas acabam... Deixa eu pegar outra cor. Aqui, peguei um verde. Essas partículas suspensas na água, elas acabam ficando fixas aqui, ó, pessoal. E sendo conduzidas por esse mesmo movimento flagelar para dentro da parte estrutural da célula, do citoplasma da célula. E com isso acontece a fagocitose, certo? Então, a alimentação desse animal é uma alimentação muito rudimentar, eles não apresentam um sistema digestório e ela está basicamente não por coanócitos. Sempre lembrando, pessoal, que as esponjas, vamos colocar aqui novamente, ó, que as esponjas, elas são parazoários. O que significa isso? Que elas não formam, não possuem tecidos. Ou seja, essas células aqui que eu tinha colocado para vocês, os coanócitos, elas agem por si só, digamos assim, tá? A fagocitose acontece e os nutrientes vão passando de célula para célula. Então, todos esses coanócitos com seus flagelos batendo ao mesmo tempo provoca essa corrente de água e assim a filtragem acontece. Mas então, Rogério, quais são as outras células que formam o corpo desse animal? Vamos aqui, ó, pinacócitos.
Que mais? Porócitos, que caracterizam inclusive o nome do próprio filo, né? Poros, né? E é por onde essa água acaba passando por espécies então de microcanais pelo corpo do animal. Nós temos também as espículas, que vão ajudar na estrutura corporal deles. E nós temos os amebócitos, que são uma espécie de células coringas, né? Os amebócitos, o nome amebócito sugere que a forma é em forma de ameba, né? Na verdade são amorfos, eles não têm uma forma definida. Ou seja, esses amebócitos, no fim das contas, vão acabar cumprindo várias funções, certo? Então, vamos resumir essa primeira partezinha aqui. Pinacócito, estrutura, revestimento. Revestimento. Meu i ficou caidinho aqui, né? Revestimento. Então, eles ocupam essa região aqui mais periférica do corpo, no revestimento do corpo deles mesmos. Porócitos. Então, o porócito são esses microcanais, tá? Por onde a água acaba passando pelo corpo, ó. Então, esses microcanais formam os porócitos. São os porócitos que formam, então, esses microcanais. As espículas. As espículas aqui, ó, elas formam essa espécie de esqueleto, tá? Essa estrutura de sustentação do animal, tá? E elas normalmente são estruturas pontiagudas que estão inseridas aqui dentro da estrutura do corpício dele, ó, tá? Ajudam na sustentação dele, certo? E os amebócitos, então, como eu falei para vocês, têm essa ausência de forma, certo? Tranquilos até aqui, pessoal? Essas são as principais células que nós não podemos esquecer que estão presentes dentro do corpo desses animais. Olha só que eu vou puxar cá para vocês agora, ó. 3 tipos de átrios que nós encontramos no corpo das esponjas. Essa mais simples nós chamamos de ascon. Essa um pouco mais ramificada, vocês percebem que existem mais vilosidades internas, nós chamamos de sicon. E essa onde tem a ramificação da ramificação, nós chamamos de leucon. Ascon, sicon e leucon. O que a gente consegue perceber aqui, queridos, é que nós temos uma maior superfície de contato da água no leucon em relação ao ascon, nesse gradiente de aumento de superfície, né? Eu vou escrever aqui embaixo porque talvez não tenha ficado tão legível aqui, tá, pessoal? Leucon, sicon, pensei que ia dar certo, mas não deu, desculpa. Ascon, certo? Ou seja, normalmente na natureza nós encontramos leucons ou esponjas do tipo leuco com uma estrutura mais robusta e por isso mesmo maiores do que as estruturas que nós encontramos de esponjas do tipo ascon, certo? Mas de que estruturas essas esponjas afinal são feitas? Nós temos 3 tipos de estruturas básicas onde nós encontramos as esponjas, tá? Quais são as estruturas? Bom, a primeira é uma proteína chamada espongina. A outra substância que é a sílica. E a outra é o carbonato de cálcio, tá, pessoal? 3 estruturas básicas de formação. E aí dentro dessas estruturas, e ainda também somando o fato do hábitat, nós temos essa classificação aqui, tá? Então vamos falar direitinho porque os nomes parecem meio complicados, né? Qual é a classificação que nós encontramos? Calcari, apesar de terminar com rea, né? É uma palavra latina, calcari, tá? Onde nós encontramos os calcares, basicamente são esponjas marinhas. E adivinha, pessoal, pelo nome, qual é a estrutura que nós mais encontramos aqui? Adivinha? Adivinha? Dica. Dica. Qual? Muito bem. Carbonato de cálcio nós encontramos aqui. Depois nós temos a é complicado, até eu fiquei travando a língua. Desmosponge, apesar de terminar com GI, é latino, então desmosponge. Nós temos aqui as esponjas que nós encontramos desde água doce, algumas espécies, mas também encontramos espécies marinhas, que são a maioria, tá, pessoal? Então, aqui a desmosponge, pessoal, ela tem uma estrutura, ao contrário da calcária, que é mais de calcário, aqui nós temos a da proteína, da espongina, tá? Espongina. Muito bem. E por último, na classificação, esse nome aqui é realmente complicado de se pronunciar em casa, mas isso também não cai em prova, né? Hexactinellidae, tá? Então essa esponja aqui é uma esponja também essencialmente marinha, exclusivamente, melhor dizendo, marinha, de águas marinhas. De águas mais profundas,
aqui nós encontramos grandes exemplares da espécie e aonde a estrutura mais encontrada aqui para formar o corpo delas é a sílica. Beleza, pessoal? Na próxima aula falamos mais sobre esponjas.